Internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos trabalhando variantes textuais dentro do Novo Testamento, né? Dentro desse quadro maior, o nosso grego de cada dia. Hoje estaremos trabalhando variantes do Novo Testamento grego e mais especificamente dentro do Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 1, que é um texto que você já leu várias vezes, com certeza. É um texto muito tranquilo, porém, entretanto, esse texto apresenta alguma divergência do ponto de vista da crítica textual. O que é crítica textual? Crítica textual é uma ciência que tenta reconstruir exatamente o texto do Novo Testamento, ou seja, apresentar a exata redação do texto original ali, tá? Então, a crítica textual, também chamada de manuscritologia, né, é a área que exatamente se preocupa com essa reconstrução. Como os textos do Novo Testamento e também de outras obras desse período, eles foram escritos à mão, né, já são trabalhados a ideia dos manuscritos. Então, esses textos trabalhados à mão, eles apresentam divergência de uma grafia para outra, né? Significa que dentro de uma cópia para outra, antigamente não tinha xerox nesse sentido eletrônico, então as cópias eram feitas à mão. E de uma cópia para outra, se você já escreveu, né, alguma coisa, você sabe que você vai escrevendo e você vai errando. A mesma coisa acontecia com esses escribas aí, boa parte deles, né? À medida que iam escrevendo, iam errando alguma palavra, uma frase, alguma coisa, acrescentando uma mesmo de propósito, retirando outra também de propósito, ou às vezes por erro, por cansaço. E a gente vai estar trabalhando aqui em Marcos capítulo 1, essa ideia das variantes textuais aqui, tá bom? Então, esse texto é um texto muito tranquilo, né? Aqui, quando a gente lê, por exemplo, na NVI, que é 2011, acho que é essa aqui, não é a mais nova, né? Mas é 2011. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Veja que a NVI coloca como Jesus, o Filho. Quando você tem aqui o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, a CEF. Então, a NVI dá um peso maior para Jesus, especificando realmente que esse aqui é o Filho de Deus. A CF ela já suaviza mais essa ideia. Quando eu digo que alguém é o filho de José, eu coloco um peso maior, pelo menos na minha interpretação, nessa questão. Mas não é um julgamento que a NVI é melhor, não é nada disso aqui. É só para tentar explicar um pouquinho da ideia semântica aqui, do peso semântico que cada um tem, pelo menos na minha percepção aqui, tá? Não é nenhum tipo de julgamento concernente às duas, para saber quem é melhor nesse sentido. O objetivo mesmo é só mostrar algumas variantes concernentes ao texto. Beleza, então temos duas traduções aqui, duas versões, a NVI na parte de cima e a ACF na parte de baixo. A ACF é a última versão da ACF, né? A última atualização, a última edição. Tem na parte de cima o texto grego que dá origem ao texto da NVI, que exatamente aparece com a palavra aqui, ó, arche tu euangelio, né? Ou seja, o princípio, que seria arche, né, o arche, tu euangelio, seria exatamente a ideia do princípio do evangelho, que você tem uma estrutura no genitivo, então esse princípio é do evangelho, né, por causa dessa estrutura no genitivo aqui, ó. Isso aqui é uma estrutura genitiva, né? Deixa eu pegar aqui, pá. Então nós temos aqui uma estrutura no genitivo, e aqui nós temos aqui na frente, temos a parte aqui, ó. Então aqui é que indica o princípio, né? Está muito... Deixa eu tentar sair aqui dessa parte, né? Princípio, né? Pronto, saí daqui agora, deu certo. Nessa parte aqui, ó, esse aqui é o princípio, né? O começo. E aqui nós temos na frente uma estrutura genitiva aqui, ó, o princípio de que? Do euangelio, né? Ou seja, o princípio do evangelho. De que esse evangelho? Ele tem dono, ele tem alguém que pertence a alguém? Aí vem a continuidade da estrutura genitiva aqui, ó. Jesus Cristo, né? Ou seja, o evangelho de Jesus, né? E esse Jesus, quem que é? Dá para explicar mais quem que é esse Jesus? E aí vem a estrutura aqui, olha, huiu, né? Uma estrutura genitiva, teu, huiu teu, né? Jesus Cristo, huiu teu. Exatamente aqui a ideia de filho de Deus, né? Então Jesus Cristo, o Filho de Deus, tá? Então, Huiu é Teu tá no caso genitivo, essa estrutura aqui, o final indicando isso. Então, esse filho, ele é de Deus, tá? Beleza, quando você vai para a parte aqui do texto que dá origem a CF, também ele aparece aqui direitinho, tá aqui. Uma da diferença do texto Receptor, eu estou usando o BES aqui, 1598, é basicamente o que você já tem no próprio texto da academia hoje,
Essa parte aqui, ó, designando que isso aqui existe uma suspeita concernente isso aí. Nas Bíblias você não consegue perceber, quando ele não coloca lá um colchete, alguma coisa assim, você não consegue perceber. Existem traduções que elas conseguem dizer exatamente onde você tem ali uma variante, né? Tem tradução que consegue fazer isso aí. Porém, aqui no texto grego você consegue perceber que há algum tipo de divergência aí, algum tipo de discussão por causa dessa parte aí. Beleza, no texto excepto, tá tranquilo aqui, pelo menos no BES. Tá bem tranquilo, o texto tá completinho, sem nenhum tipo de uma indicação que há uma variante aqui. Beleza, então vamos passar aqui rapidão. E aí a gente vai entrar nas primeiras variantes, né? Lembrando lá o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Lembro dessa expressão aqui, ó, Evangelho quem? Jesus Cristo, de Jesus Cristo. Aí, ó, Huiu Teu. Huiu Teu é exatamente o que? Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, aqui tem essa frase ela é apoiada por todos esses manuscritos aqui, tá? Aqui o Wertkocht, esqueci que o Wertkocht, ou seja, o objetivo não é explicar cada um desses manuscritos, o peso, a data, tal, nada disso aqui, mas apenas mostrar como que em um pequeno versículo você tem uma variedade de divergências aqui, possibilidade que um tradutor poderia seguir, né? Lógico, o tradutor vai seguir algum tipo de teoria, qual variante ele vai escolher, isso vai depender de uma teoria, vai depender da convicção da comissão, enfim, vai depender de alguns fatores, mas estou mostrando aqui que naquele versículo, esses são os manuscritos, aqui são os manuscritos que apoiam aquela leitura lá, Jesus Cristo, Filho de Deus. Não necessariamente o Filho, mas Filho de Deus aqui, esses manuscritos estão apoiando. Aí nós temos, por exemplo, o sinaítico aqui, né? Cadê? Sinaítico está aqui, ó. Sinaítico está aparecendo aqui, né? Esse é um documento importante, né? O Vaticano também está aparecendo aqui, e por aí vai, né? Você tem outros aí. O Beza, por exemplo, aqui, ó, né? E aí outros, né? Que deve ser o Ostoniano, né? Salvo engano. E aí você tem outros manuscritos minúsculos aqui, ó. Outros minúsculos aqui. E aí outros testemunhos aí. Também outras traduções aí, tá? Beleza. Então, esses são os manuscritos que vão estar apoiando exatamente essa leitura aqui. Para aquele versículo, a Marcos capítulo 1, versículo 1. Quando você vai para outros manuscritos, você pode encontrar a seguinte leitura, que seria o Evangelho, nesse Evangelho é de Yesu, aqui ó, Yesu Christu Huiu Tuteu, ou seja, esse Evangelho é de Jesus Cristo, Filho do Deus, né, alguma coisa nesse sentido, poderia ser traduzido, aí está usando aqui um artigo, não é só, veja aqui a diferença está no artigo, Teu não aparece com artigo, então Filho de Deus poderia ser tranquilo, aqui ele traz um artigo, o artigo tu, né, um artigo que genitivo singular, ele traz o artigo tu, esse artigo tu, exatamente que pode aparecer na tradução ali como o filho do Deus, né, ou alguma coisa assim, ou especificar muito mais ainda a questão do filho aí. E aí vai aparecer aqui alguns manuscritos que trazem aí essa leitura. Aqui um alexandrino, possivelmente uma estrutura da alexandrino aqui, né, enfim, alguns manuscritos vão trazer aqui uma porrada de manuscritos. Só para deixar exemplificado, geralmente, esses manuscritos que vêm com a sigla aqui, ó, um maiúsculo aqui, A, B, C, D, enfim, eles são manuscritos chamados manuscritos maiúsculos, né, unciais, escrito em letra caixa alta, né, letra maiúscula. Os manuscritos que aparecem aqui, ó, com essa numeração, são chamados de manuscritos minúsculos, né? Esses manuscritos aqui, esses aqui que aparecem com a letra, eles também podem aparecer em algum lugar, não com essa letra, mas com aquela numeração 0 alguma coisa. Então, esses manuscritos, esses manuscritos que são escritos em maiúsculo, eles podem aparecer com a numeração deles é 0, aí vem um número, né? 0 alguma coisa, 032, 0115, enfim, aparece com 0. Os que estão escritos em minúsculo, em letras minúsculas, né, esses geralmente são manuscritos mais do 9º século, muito mais do 9º século ali em diante, depois de Cristo, eles vêm com aqui sem o 0 inicial, né? Então aqui são minúsculos, e aí precisaria se olhar cada um deles para ver a data, né, para ver o peso.
qual o peso dessa leitura aqui? Ela é uma leitura muito boa, né? Leitura importante ou não, né? Então, aqui você tem essa questão. Lembrando que esses manuscritos aqui são manuscritos importantíssimos hoje para a academia. O que esses manuscritos dizem, geralmente é acatado, né? Então, tem essa questão. Salvo engano ali, em alguma questão que tem algum papiro, alguma coisa assim que... Mas raramente aí, geralmente a galera segue, a academia hoje segue esses dois manuscritos aí do quarto século, o Vaticano e o Sinaítico, tá? No mínimo aí. Aí nós temos aqui outra leitura. Já observou que... E aqui, ó, na parte de baixo, né? Na parte de baixo nós temos algumas... Deixa eu ver aqui. Aqui na parte de baixo, vou tentar tirar aqui. Na parte de baixo nós temos algumas traduções, né? Algumas traduções aí para outras línguas aí, né? Por exemplo, nós temos o etíope, né? Nós temos aí essa aqui, geórgica, por exemplo. E aí nós temos outras aí, né? Tá? Bom, aí nós temos, beleza. Que texto grego, tranquilo. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Nós temos outra leitura, outra variante, outra divergência aqui, outra possibilidade para aquele mesmo texto. Então, o evangelho, aí vai entrar aqui, evangelho de quem? Jesus Cristo. Cadê? Deixa eu ver se é esse aqui. Pronto, agora aqui, voltar aqui, agora sim. Então, vai entrar evangelho de Jesus Cristo, Ruiu Teu, Filho de Deus, ou então vai aparecer, esses manuscritos, ou então vai aparecer Jesus Cristo, de Jesus Cristo, Filho de Deus, né, ou de Deus, alguma coisa nesse sentido, mas aí já está propriamente com o artigo, tá? Ele vai trazer o artigo claramente aí, que pode ser traduzido como Filho de Deus, tá? Beleza, aqui nós temos aí um conjunto de outros documentos, né, e outros documentos menos expressivos, alguns pais, né, que também, vai aparecer também alguns pais aqui também, né, aqui também vai aparecer alguns pais e por aí vai. Então, algumas traduções também vão aparecer aqui também, né, do copta, enfim. Aí você tem algumas possibilidades concernentes isso aqui. Aí, só para você observar aqui, e aí nós vamos para mais leituras. Existem documentos que vão trazer exatamente aqui Jesus Cristo, né? Aí Jesus Cristo é exatamente vai trazer apenas a expressão Evangelho de Jesus Cristo. E aí tem todos eles aí, indicando aí, acompanhado de algumas traduções, acompanhado de alguns pais, né? Você tem origem também com alguma contribuição, e por aí vai, né? Cirilo, enfim, Jerônimo, e aí você vai aí algumas questões, tá? Jerônimo, aí, pronto, e aí você vai para mais um aqui. Você tem mais leitura, só em cima daquele único versículo. Você tem outra possibilidade que seria Jesus Cristo, seria o Evangelho de Jesus Cristo, Ruiu tu Kyriou, ou seja, o Filho do Senhor, né, alguma coisa nesse sentido. E isso estaria lá no minúsculo 1241, né? Seria uma das possibilidades. Você teria outra variante para esse mesmo texto de Jesus Cristo tuteu, né? Jesus Cristo de Deus, né? Comer ou engolir o filho aqui, né? Então, Jesus Cristo do Deus ou Jesus Cristo de Deus, né? E aí não seria mais uma relação de filiação aqui muito clara, né? E aí você tem outro documento que traz só Evangelho de Jesus, ok? Você tem outro manuscrito que traz apenas lá, aliás, que omite, né, essa parte. E você tem outros documentos que trazem o Evangelho de Jesus, de Deus, de Cristo de Deus, né, alguma coisa. E aí você tem alguns manuscritos concernentes isso aí, tá? E aí você pode parar o vídeo depois e pesar cada um da importância desses documentos aí, mas claramente ali eles vão estar seguindo onde aparece o Vaticano lá no começo, o Vaticano Sinaídico, geralmente é a leitura que eles seguem muito mais concernente isso aí. Então o objetivo do vídeo era só esse, apresentar aqui como um versículo de poucas linhas, poucas palavras ali, você consegue ter uma divergência tão grande concernente às possibilidades de tradução, né, as variantes textuais ali. Basicamente isso, se você gostou, comenta aí se você já conhecia
cada um desses documentos, dessa discussão do capítulo 1 de Marcos. Se você gostaria que eu desse seguimento aí com essa discussão, comenta aí. Valeu, fui.